Em um laboratório, o estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Vamos anotar isso, ó. E já vamos mudar essa unidade para eu não esquecer depois, né? 27 graus Celsius, a gente tem que somar 273. Então, isso vai dar 300 Kelvin. Ok? Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica. Então, a gente tem aqui, ó, o processo 1. É uma expansão isobárica, quer dizer, né? A pressão é constante, que torna seu volume 5 vezes maior. Então, se o volume inicial era V, o volume final, né, vai ser 5V. Ok? Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica. Opa, tem uma segunda transformação aqui, só que essa é uma isocórica. Isocórica, lembra? Ó, o volume é constante. Vou até anotar porque o cara esquece isso, né? O volume é constante. Beleza? E sua pressão cai a 1/6 do valor inicial. Então, se a pressão inicial era P, a pressão final é 1/6, né? Então, é P sobre 6. O valor final da temperatura do gás passa a ser... Galera, aqui a gente tem duas transformações, a gente tem que fazer duas contas, né? A gente tem que ver nessa transformação aqui, ó, quanto ficou a temperatura final e usar a temperatura final dessa primeira transformação como sendo a temperatura inicial da segunda. Tá acompanhando? Então a gente vai fazer aqui, ó, 2 pVt por Votó. pVt por Votó, né? Então a gente vai ter aqui, ó, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, e aqui a pressão ao final da etapa 1, volume e temperatura ao final da etapa 1. Aqui a gente tem uma isobárica, né? Isobárica, ó, o P é constante. Se o P é constante, a gente pode cortar o P nessa primeira transformação aqui, ó. Ele não varia, né? Então a gente vai ter o volume 1, que é o volume final da primeira etapa, que é 5V, sobre a temperatura ao final da primeira etapa, que eu não sei. No início era V, e a temperatura inicial era 300 Kelvin. Como aparece V dos dois lados, a gente pode cortar o V aqui, ó, e o V aqui e multiplicar cruzado, né? Então a gente vai ter que a nossa temperatura final da primeira etapa aqui, ó, vai ser simplesmente 300 vezes 5, que é 1500 Kelvin. Ok? E esse valor a gente vai transportar para cá, ó, para a nossa segunda transformação, em que a gente vai usar também um pVt por Votó. Só que agora aqui, né, não vai ser mais o PI, VI e TI. Aqui vai ser o P1, o V1, o T1. E aqui eu vou ter o P2, o V2 e o que eu quero saber como resposta, o T2. Então eu vou ter aqui, né, a nova pressão nessa segunda etapa vai ser P sobre 6. Certo? Como é uma transformação isocórica, o volume é constante, eu posso cortar o V2 com o V1. Nessa segunda etapa, o V não muda, né? A pressão inicial dessa segunda etapa era P. O T2 eu quero saber. E o T1 é 1500. De novo, ó, aparece P dos dois lados. Paran, paran, não esquece quando a gente corta, fica 1. E eu multiplico cruzado. Quando eu multiplicar cruzado aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter T2, né? Vou botar aqui do lado, T2 é igual a 1/6 vezes 1500. Bom, 1/6 vezes 1500, isso me dá 250 Kelvin. Opa, mas a resposta agora é em graus Celsius, né? Então a gente tem que pegar nessa nossa resposta final, 250 Kelvin, e não esquecer de diminuir 273, né? Para transformar em graus Celsius. Ok? Isso vai nos dar menos 23 graus Celsius. Então a resposta correta aqui é a letra D de dado. Ok?